E é nesse equilíbrio, é nessas ondas, como diz a música, é nesse vai e vem, que a gente às vezes se atrapalha, mas que a gente se encontra. A gente pensa que a vida precisa ser assim, olha, sempre o bom, o melhor, né? Só ganhar, só ter prazer, só ter sombra e água fresca. Mas não é, gente, sabe? É a gente desenvolver a capacidade de entender que o equilíbrio da vida está em ir e vir, em subir e descer. Assim como uma boa música, que equalizada, ela tem diversos tons, assim como uma bebida muito bem elaborada, ela tem também ali as suas doses organizadas em diferentes doses para que dê um sabor perfeito. Assim, uma boa receita, uma comida bem feita. Quando o seu tempero é bem equilibrado, ele é bem digerido. A vida também é assim, no equilíbrio dos seus tons, dos seus sabores, a gente precisa para poder viver uma boa vida. Nada de mais e nada de menos, e sempre no equilíbrio. E a gente vai desenvolvendo essa capacidade de compreender as coisas da vida. Às vezes você pode estar olhando para a vida sempre com aquele olhar, com aquela lente de que tudo é ruim, tudo é difícil. Será que tudo é difícil mesmo? A gente tenta fugir da realidade da vida e a realidade da vida é um aprender constante. É sair da zona de conforto constantemente, todos os dias. A senhora, minha amiga, o meu amigo aí, né, de uma idade um pouco mais avançada, talvez que já esteja aposentado, agora eu não vou fazer nada. Eu só fico aqui sentado, colecionando doença, dores, a vida tá chata, sem sentido, ninguém vem me ver. Olha só a sua posição, olha só onde você está na vida. Você está aí, você disse, sentado, fazendo nada, ninguém vem me ver, colecionando dores. Que tal você levantar? Levantar para viver, fazer novas amizades, mudar a sua alimentação. Assim como um prato colorido que a gente precisa ter legumes, verduras, proteína, carboidrato, é um prato equilibrado. A vida precisa ter também momentos de lazer, momentos de trabalho, momentos de conhecimento, quando a gente para aprender algo, quando a gente entende, nossa, que diferente, né? Olha, aquele professor disse aquilo, que interessante, buscar coisas novas. Eu acho muito bonito porque eu recebo muitas mensagens das pessoas que aproveitam esse tempo aqui dos 5 minutos com Deus e dizem, olha, eu levanto bem cedo, faço minha caminhada, paro para refletir a palavra de Deus com vocês, medito, né? Então esse tempo aqui, esses 5 minutos que fazem a diferença, depois trabalho, descanso, tudo isso, gente, é um equilíbrio. A vida de alguns anos para cá se resume somente a trabalho. As pessoas acham que o viver, a plenitude, as conquistas, o ter dinheiro, ao ser rico, ao ter essa condição que muitas vezes está na fantasia, só está no ideal, lá idealizado na sua cabeça, está vindo só se eu trabalhar, se eu conseguir ser aquilo que todo mundo acha que eu preciso ser. E não é bem por aí. A gente desenvolve sim essa capacidade de que a felicidade, o equilíbrio, o bem-estar, uma vida plena, ela está ali, olha, naquele momento em que a gente vai se equilibrando na corda. A gente vai se equilibrando, a gente torce para um lado, vai para o outro, para encontrar aqui, olha, o meio termo, que é o caminhar nosso. Não dá para caminhar só deitado, nem se consegue caminhar deitado. Muitas vezes também não fica vivendo só em pé, a gente precisa descansar. Então, procura observar na sua vida, no seu dia, nas suas escolhas, como está vivendo. Porque quando você desenvolve, por exemplo, só essa ânsia de que o trabalho é a sua vida, estou dando um exemplo, você desenvolve ansiedade, crises, transtornos, talvez você fique vivendo momentos depressivos e você vai lá buscar remédio para acabar com a sua depressão, acabar com a sua ansiedade, mas não está vendo a raiz do problema, que é o quê? É ter equilíbrio na vida. Você está se alimentando bem? Você se hidrata? Você lê um bom livro? Assiste uma série legal? Acompanha pessoas do bem? Palavras que te fazem bem? Tá tudo junto, gente.
A doença, o corpo fala, feridas nascem, dores crônicas, dor na cabeça, dor no estômago, dor nas pernas, principalmente nas costas. O seu corpo está dizendo algo. Presta atenção na vida, olha para a sua vida como um todo. As coisas não são separadas. A gente reza, a gente cuida do corpo, a gente cuida da alma, a gente cuida do corpo como um todo, como um ser integral. Cuida de você. Pensa que e traz para sua consciência que a vida é sagrada, por isso você merece o melhor. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu dia e que você saiba escolher o melhor para isso que é sagrado, que é você. A carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, nós vamos refletir. Esse trecho que a gente traz para você hoje, para pensar, para sentir, para trazer para o coração, para que você possa colocar em prática o melhor da sua vida. Não vos inquieteis com nada, mas em toda necessidade apresentai a Deus vossos pedidos com orações, súplicas e ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa toda compreensão, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Enfim, irmãos, ocupai-vos com tudo o que há de verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, louvável, virtuoso e recomendável. Ponde em prática o que aprendestes, recebestes, ouvistes e observastes em mim. Então o Deus da paz estará convosco. Aí está a palavra de Deus que nos vem hoje de Filipenses, carta que São Paulo escreveu à comunidade de Filipos. Eu creio que no tempo em que viveu São Paulo e o nosso tempo, a gente parece que não passou 2000 anos ou mais, né? Porque as situações humanas se assemelham sempre. E São Paulo, então, ele coloca algo que é muito presente no nosso tempo: não vos inquieteis. Vejam, queridos amigos, que nós vivemos num tempo de muita inquietação, não é verdade? Muita insatisfação. Hoje em dia quase que é um lugar comum falar: eu estou ansioso, eu sofro de ansiedade, né? E dificilmente a gente tem aquela paz dentro do coração. Eu creio que muito da nossa ansiedade, inquietação, insatisfação, talvez o horizonte da nossa vida está se estreitando demais. Nós enxergamos aquilo que é imediato, aquilo que eu quero para hoje, somos constantemente atiçados e condicionados por um mundo que nos traz novidades constantes, né? É a verdadeira cultura, o marketing do consumo, da gente consumir, querer alguma coisa quanto antes, né? Então eu acho que a nossa geração corre um perigo de estreitar demais o horizonte da sua existência. É um horizonte que parece que eu vou existir hoje, amanhã e depois e acaba. E quando esse horizonte é estreito, evidentemente que nossas ansiedades, nossas inquietações também se estreitam, porque querem de imediato aquilo que está diante dos olhos e eu não consigo erguer os olhos para algo mais. E vamos viver insatisfeitos sempre. Insatisfação, inquietação nos leva ao quê? Constantemente a viver nessa tensão imensa que se chama ansiedade. E toca tomar um remedinho para passar a nossa ansiedade. Por que nós não voltamos a ter uma certa sabedoria de vida para que o nosso olhar se estenda mais para lá, para que o nosso horizonte seja muito mais amplo do que a mercadoria que estão me oferecendo aqui e agora, né? Por que eu não tenho, um anseio maior, mais profundo, mais distante, que veja o horizonte da minha vida ao longo daquilo que eu tenho certeza Deus vai me conceder meus 50, 70, 80 anos de vida, e não simplesmente eu fixo o olhar só desse instante. E essa dimensão é aquela que me leva até Deus, né? Não adianta o que eu desejo para mim, o que eu quero conquistar, e principalmente quando são bugigangas eletrônicas que eu quero a toda hora atualizar tudo isso. Claro que nós vivemos dentro de um mercado que nos atiça, que nos provoca,
mas nós não somos isso. Isso nunca vai preencher profundamente o nosso ser, né? Eu tenho que buscar em Deus. Em Deus, aquilo que realmente pode me dar paz. Uma paz interior profunda, uma paz que não dependa das coisas, de quantidade de objetos que eu tenha, do último celular que saiu, pouco me importa. Eu quero uma paz que me venha de Deus, penetre o meu coração, tome conta de todo o meu ser e me faça viver a vida numa, digamos assim, uma capacidade de contemplar o projeto que Deus tem para mim, que é eterno, né? Ele é muito mais importante para ocupar a minha vida do que se eu tenho isso, consegui aquilo, vou comprar isso, vou vender. Essas coisas todas que muitas vezes acontecem no nosso dia a dia e que nós ficamos ou frustrados ou então super contentes, super satisfeitos. Pense um pouquinho em tudo isso, porque quando eu quero que Deus esteja presente, e esse Deus para mim se chama Jesus, e quando os passos, o caminho, o modo de pensar de Jesus é o critério da minha vida, então sim, eu vou tentar agir como Jesus, na alegria de viver, no gosto de encontrar, na capacidade de ser solidário, na amabilidade, no respeito, na bondade, na misericórdia, na compaixão pelo outro. E quando esses valores são esses que tomam conta do meu dia, as outras coisas são secundárias. Se existirem, está bem. Se não existirem, não me frustram, não me deixam ansioso, não me deixam na inquietação constante da minha vida. Busque ter no seu coração não só o seu pequeno horizonte de um dia, mas tenha o horizonte de Deus. Tenha a pessoa de Jesus, os passos de Jesus e faça com que o seu dia seja inspirado não somente pelo dia, mas pela eternidade para a qual você foi feito. E é isso que nós queremos rezar nessa oração. Quando rezamos, nós saímos do aqui e agora da nossa vida e nós nos projetamos no tempo de Deus, naquilo que Deus tem como projeto para a minha vida e naquilo que Deus quer me acompanhar passo a passo ao longo de toda a minha existência. E aí todas as coisas, elas ficam realmente importantes, mas nem tudo se torna tão necessário e vai me tirar o gosto de viver bem um dia, cheio de esperança e aproveitando aquilo que Deus me dá para hoje. Vamos rezar então o nosso Pai Nosso, a nossa Ave Maria, pedindo que Deus tire do nosso coração inquietação demasiada, ansiedades absolutamente dispensáveis e que Ele nos faça viver a nossa vida dentro do horizonte maior da nossa eternidade. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. São José, Rogai por nós.